A paz do Senhor, boa noite a todos e a todas. Nós vamos iniciar aqui mais uma aula, mais um módulo, mais uma matéria, mais um módulo, mais uma unidade, né? E já quero começar com uma oração. Se os irmãos forem entrar, já vão se aproximando, né? Senhor meu Deus e meu Pai, nós te damos graça mais uma vez e te adoramos, te glorificamos porque tu és maravilhoso, meu Pai. Peço nessa noite que o Senhor venha nos acariciar com a tua presença, que o teu Espírito Santo possa se fazer presente nas nossas vidas, nas nossas casas, que nós possamos tirar proveito de tudo aquilo que será falado, de tudo aquilo que será é, ministrado aqui, que o Senhor possa dar direção de tudo, Senhor, nas nossas vidas. Abençoe a vida de cada um, de cada aluno que está matriculado nesse espaço de teologia, a vida do pastor Davi, a vida do nosso ministério, Senhor. Promessas de Deus, que o Senhor venha a cada dia mais prosperar para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, vamos iniciar. Quem for acessar aí depois, entre aí, pegue a aula pela metade, assista depois, que eu creio que muita gente não vai querer assistir a aula que vem, né? Porque já tem tarefa. Só, né, que os alunos que vão apresentar, depois eu falo no final e explico como que vai ser. Assim as pessoas vão chegando. Então vamos lá. Hoje nós estamos na nossa unidade 3. A penúltima, né? Semana que vem é a última, é onde nós vamos ter uma surpresinha aí. Mas nós estamos dando muitos passos bem adiantado para aquilo que a gente tem proposto para como um ensino básico de teologia para o Ministério Promessa de Deus. Então, hoje nós vamos falar de uma carta muito interessante, né? Pouco explorada pelos cristãos, né? E não sei se por falta de boa vontade ou por falta de não chamar tanta atenção, talvez a gente não procura tanto descrever um pouco sobre essas cartas. Vamos falar hoje sobre a Epístola dos Hebreus, né? E aqui nós vamos entender um pouco sobre esse povo hebreu, né? Sobre a questão histórica hebreia. Nós percebemos que o escritor da carta, porque nós temos várias vertentes de quem escreveu, de quem não escreveu, a autoria de quem que é, né? A autoria dela não é de fácil detectar, e é por isso que o Hebreus fica como sem autoria, e muitas das vezes em algumas bíblias, né, de estudos e assim sucessivamente, o livro de Hebreus não tem uma autoria definida. Então, e o livro de Hebreus, não só por isso, mas nós vamos perceber que ele vai abordar vários contextos históricos hebreus, né, os judaicos, se dizer assim, os israelitas, né, quando ele cita Melquisedeque, quando ele vai citando algumas personagens bíblicas do Antigo Testamento. Então, hoje nós vamos falar sobre essa epístola. Na introdução, né, na Epístola dos Hebreus, aí na introdução, diz assim: chegamos a um dos textos mais ricos e intrigantes do Novo Testamento, a Carta aos Hebreus. Sua autoria é motivo de discussão há séculos e tem dividido opiniões, né? Então, assim, é uma autoria que não tem assim um cunho firmado desde o início dos estudos da teologia cristã. Por um lado, seu conteúdo é do mais absoluto consenso. Jesus como centro de todas as coisas, então o escritor de Hebreus ele quer colocar e ele coloca Jesus como centro fundante de todas as coisas, não desse mundo e do universo, então não tem nada maior do que Jesus, tanto do ponto de vista teológico como cosmológico, então assim não é uma abrangência dentro da sua totalidade, biblicamente, teologicamente, também cosmologicamente falando. O autor dos Hebreus faz
é uma monumental releitura de toda a religiosidade judaica, então ele vai voltar em Melquisedeque, vai dizer sobre vários contextos e personagens bíblicos do Antigo Testamento para comprovar o contexto judaico e hebreu é, do contexto da epístola total de Hebreus. Então, a partir da figura de Cristo e da cosmovisão da sua obra redentora. Então, a princípio, o livro de Hebreus é esse livro que vai argumentar sobre as questões judaicas, né? E para argumentar, e assim, aqui eu já vou de antemão, já adiantando para vocês, se eu tivesse que apostar em alguém, em algum autor, né, eu apostaria em Paulo. Né? Assim, se eu tivesse que apostar, quem escreveu Hebreus? Eu apostaria de autoria paulina, né? Pela forma de escrita, né? Bem parecido, bem paralelo, e como ele é bem legalista, né? O livro de Hebreus ele usa bem as questões da lei mosaica, né? Ele aborda as questões da lei mosaica. E Paulo é bem feitio de Paulo abordar esses contextos, contextualizar uma coisa que aconteceu no passado para comprovar algo que está presente ali, né? Conhecido como a questões de argumentações, né? Então, assim, se eu tivesse que dar uma autoria a esse livro, com certeza eu apostaria as minhas fichas em Paulo. Então, os objetivos aí pedagógicos, né? Apresentar Jesus como perfeito sacerdote da linhagem não humana, mas de Melquisedeque, ou Melquisedequiana. Apresentar uma nova aliança firmada por Cristo em substituição da antiga, firmada através do patriarca, do profetismo, né, das questões proféticas, da estrutura sacerdotal. Apresentar o ministério de Cristo como o mais excelente, pois resumindo em si mesmo todas as qualidades sacerdotais, proféticas e reais, jamais passível por nenhum outro homem antes dele. Então, assim, em suma, em resumo, o livro de Hebreus é provar essa superioridade, essa supremacia de Cristo. Né? Ele quer, para quem lê essa carta, principalmente o povo hebreu, e aí você vai entender um pouquinho lá na frente, porque o povo hebreu ele é apaixonado, o povo judeu ele é apaixonado em Moisés, né? E principalmente nas questões de Elias, porque Moisés representa a figura da lei, Elias representa a figura e a linhagem profética. Então, para o povo judeu, essas duas figuras são de primordial importância. Então, assim, no Monte da Transfiguração, nós temos um paralelo a isso, porque quando eles vê lá, eles veem Moisés e Elias. Aí os discípulos vão dizer: quer que nós construímos uma tenda para você, para Moisés, para Elias e para o Senhor? Então, assim, essa figura da lei messiânica, né, da lei mosaica, não messiânica, mas da lei mosaica, ela vai ser marcante na cultura judaica. E principalmente também a lei profética, não se dizer a lei profética, mas a questão profética. A questão sacerdotal também é muito importante no contexto judaico. São títulos e honrarias que são muito importantes para o crescimento do povo hebreu, né, de grande importância. A supremacia de Cristo. Primeiro, o próximo slide, aí nós vamos já entrar nessa supremacia de Cristo. Aí já pode pular para o outro aí. Então, vamos lá. A autoria, como eu disse, é incerta, né? Porém, alguns atribuem a Paulo em razão da similaridade entre os estilos literários de uma referência pessoal a Timóteo 13, 23. Então, assim, é interessantíssimo porque é por isso que às vezes eu aposto no apóstolo Paulo, porque as escritas, a forma literária, os estilos literários, a forma de descrever cultamente é muito parecido com o de Paulo. Mas eu não posso aqui cravar isso porque eu não tenho
nós só estamos na base das suposições, né? Nós não estamos aqui, nós estamos na base das argumentações, então nós não podemos cravar, né, por se dizer assim, ou bater o martelo de que foi Paulo. A datação é antes da destruição de Jerusalém, pois o templo ainda existia, né? Foi antes disso, está aqui no seu capítulo 10, aqui a gente vai usar um pouco a Bíblia também, que é muito interessante, para a gente fazer essas comparações. No capítulo 10, no versículo 11, no livro de Hebreus, diz assim: ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia para exercer os seus deveres religiosos, que nunca podem remover os pecados. Então, então o templo ainda existia a figura do templo, né, na igreja, nessa carta aos Hebreus. Porque quem escreve, eu sempre vou falar Paulo, né, mas assim, quem escreve, ele bate nessa tecla. O versículo 11 é uma crítica tremenda a isso. Ele fala que o sacerdote se apresenta dia após dia para exercer seus deveres religiosos, que nunca podem remover os pecados. Porque quem está escrevendo está querendo colocar na cabeça dessas pessoas que vão ler e que vão ouvir isso, é o seguinte, gente: o único que pode remover o pecado é Cristo. O único que tem a capacidade de transformar o homem velho é Cristo. Então, assim, esse negócio de ficar lá levando cabrito, levando bezerro, levando pomba lá para sacrificar, isso não tira pecado mais não, porque agora nós estamos debaixo da graça de Cristo, e essa graça transformadora não é uma graça transformadora que você faz por fazer, mas é uma graça que transforma através de suas atitudes. E isso é um choque tremendo, né? Porque agora não é sacrifício, sacrifício que fala de forma literária, né? Que é eu pagar uma oferta, um holocausto, para que meu pecado seja perdoado. Não. Agora, as minhas atitudes vão demonstrar se realmente eu estou livre dos meus pecados. Como? A partir do momento que algo que eu praticava, eu deixo de praticar. Isso é uma figura que está me dizendo que os meus pecados, e eu estou livre desse pecado, porque eu não pratico mais. Então, essa é uma nova realidade e que o povo judeu não vai entender nunca, porque eles cresceram ouvindo de que nós precisamos sacrificar algo e mostrar para o sacerdote algo, e esse sacerdote fazer expiação do pecado, e Deus vai subir a fumacinha assim, e Jesus disse assim: o véu foi rasgado, e de alto a baixo, e esse acesso livre, espontâneo e de coração aberto está à mercê de todos aqueles que querem realmente ser transformados. Então aí começa esse choque de realidade. O objetivo, né? A datação é isso, o objetivo, a seu objetivo é impedir que seus leitores voltassem ao judaísmo. Então, assim, isso aqui é muito interessante, é muito importante, porque o objetivo da Carta dos Hebreus é impedir que os hebreus voltem ao judaísmo antigo. Qual é o judaísmo antigo? Essas práticas religiosas que são praticadas sem transformação de mente. Então, ou seja, não adianta nada eu hoje levar um cabrito para ser sacrificado, se o ano que vem eu vou ter que levar outro de novo. Então, ou seja, não teve mudança de mente, né? Não teve mudança como no grego pneuma, né? A mente não foi mudada, o caráter não mudou. Então, assim, isso quem escreve aos Hebreus está dizendo. Se você não voltar ao judaísmo antigo, porque agora Jesus Cristo é o alicerce e o divisor de águas entre a santidade e o pecado, entre o santo e o profano. Então, ou seja, esses tipos de atitudes religiosas não vão salvar vocês do inferno. E agora vamos lá, né? E aqui eu sempre abro um parênteses aqui
para nós tentarmos refletir no nosso contexto de hoje, né? E falando de ser religioso, atitudes religiosas, né? Tem pessoas que acham que só porque elas vão na igreja, elas já colheram um pedacinho do céu. Tem pessoas que passam no sal grosso, compram a vassoura ungida, compram o chaveirinho das 7 chaves da vitória, tudo isso caráter religioso. Agora, não quer dizer que isso vai me levar para o céu. A gente, por muito tempo, criticou a igreja católica, apostólica romana, sobre as cobranças de indulgência. Como funcionava? Você chegava lá, a igreja cobrava uma indulgência, você pagava para tirar alguém do purgatório. Ou seja, um irmão seu morreu, ou um pai, um parente morreu, e esse cara está no inferno. Colocava na mente da pessoa que essa pessoa estava no inferno. Você pagava a indulgência, o sacerdote ia lá, orava, o padre, o papa, não sei, orava, e automaticamente essa pessoa saía do purgatório. Então, não é muito diferente nós evangélicos, não, né? Vem aqui, compre a sua chavinha da vitória que você será abençoado. Vem aqui, compre a toalha fedorenta, cheia de suor, que vai passar e você vai ser curado. Compre aqui a vassoura ungida que vai varrer todo o mal da sua vida. Compra aqui que não sei o que você vai ser abençoado, a chave da vitória. Compra aqui esse chaveirinho de tijolinho, que vai aqui, a partir de hoje, vai ser a construção da sua vida. Tudo isso caráter religioso. Jesus dá um tapa. Quem escreve aos Hebreus dá um tapa na cara dá uma tapa na cara dos cristãos hoje. Porque os cristãos hoje, eles partem dos princípios de quê? Eu estou na igreja para ser abençoado, eu estou na igreja para ser abençoado, eu estou na igreja para ser abençoado. E aqui eu quero brincar com isso e dizer o seguinte: talvez Jesus está lá em cima assim, você está sendo abençoado aí, mas você vai para o inferno, você está sendo abençoado. Entende? Então, nós vivemos nesse mecanismo religioso. E assim, talvez um pouco áspero, lucrativo, porque dá dinheiro. Imagine você ir na Belém comprar 500 tijolinhos desse tamanhozinhos assim, aí você levar eles no monte, olha aí para esses tijolinhos são abençoados. Se você comprar esses tijolinhos, automaticamente esses tijolinhos vão abençoar a tua vida. Só que para abençoar essa vida e você adquirir esses tijolinhos, você vai ter que desembargar uma bagatela de aproximadamente R$300. Eu tenho 200, 500 tijolinhos a R$300, você multiplica isso, quantos mil não vai dar? E aí nós entramos no mecanismo religioso. E o mecanismo religioso, ele é doentio, o mecanismo religioso, ele não é motivador. Oi? Esse negócio? Ah, não acredito! Quem foi? Oi? Eu acho que ela apertou sem querer, eu já ativei o mudo dela. Ah, é a Luciane? Ai, desculpa, gente. Não, pode bater nas crianças, não tem problema não. Acontece! Às vezes dá para dar para abençoar, dá um tapinha santo que tá tudo bom. Mas vamos lá. Vamos pular para o próximo slide e falar sobre o combate da lei e as práticas judaizantes. Vamos lá. Jesus é superior a Moisés. Ei, rapaz, como é que entra isso na cabeça do judeu? O capítulo 3 de Hebreus 3:3, ele diz assim: o construtor de uma casa tem mais honra do que a própria casa. Porque se não fosse o construtor, como é que a casa ia existir? Mas muitas das vezes nós olhamos a casa pronta, e às vezes a casa pronta, ela às vezes é muito mais apreciada do que a pessoa que fez ela. Então vamos ler o versículo 3:3 aqui todo, só para a gente entender maior o contexto. Né? 3:3, Hebreus 3:3. Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés, pelo mesmo princípio que o construtor de uma casa possui mais honra do que a própria casa. Então, assim, gente, vamos lá.
Moisés. Moisés foi aquele que foi escolhido para tirar o povo hebreu do Egito. Moisés recebeu as tábuas da lei, Moisés, através de uma palavra de Deus, tocando o mar, abriu o mar vermelho, né? Moisés clamava, Deus fazia sair água da... É um áudio aberto. É o seu, Emanu, está aberto. Vou fechar. Então, Moisés o quê? Moisés ele abre uma... Moisés não Moisés, mas Moisés através do poder de Deus. Então, nós temos a figura de Moisés. E a figura de Moisés é a lei, né? Moisés é marcado pela figura da lei. Moisés é representado pela figura da lei. Então, o que o escritor aos Hebreus está dizendo? Não, peraí, Jesus, que é Deus, ele é maior do que Moisés. Né? É o construtor de uma casa, tem mais honra do que a própria casa. Só que aí a gente faz uma crítica constante a essas questões, de que, às vezes, nós colocamos o ser muito mais superior do que aquele que criou o ser, né? Que criou a pessoa. E nós fazemos essa reprodução todas as vezes. Né? Então, ou seja, quando o apóstolo Paulo fala que nós somos o templo feito, nós somos o templo do Espírito Santo, né? Que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, né? Mas um templo feito por Ele, esse templo somos nós, e a gente faz esse paralelo, e às vezes a gente coloca esse ser humano aqui muito maior do que Deus. Né? Nós temos os grandes apóstolos, superapóstolos, Thor apóstolo, né? Superman apóstolo, e assim vai, e o grande pastor, o grande não sei o quê, o grande... E Jesus fica onde? Né? Aonde fica Jesus nessa questão? Eu gosto muito de uma passagem onde os discípulos de João Batista estão lá olhando lá, e tá os discípulos de Jesus batizando lá. Um batiza dois. Aí o discípulo de João Batista corre a ele. Aí, João, os discípulos, aquele Jesus, cara, que veio aqui, ó, e você batizou ele, cara, os discípulos dele estão batizando lá, João Batista aí. Mister, né, que ele cresça e eu diminuo. Então, assim, essa entendimento que eu acho que a igreja hoje contemporânea ela tem que passar por esse crivo, de entender o evangelista Leandro, ele tem uma hierarquia eclesiástica, mas essa hierarquia eclesiástica que ele tem de evangelista não pode ultrapassar a soberania de Deus que está sobre aquele lugar ou sobre aquele ambiente. Então, ou seja, todos nós diminuímos quando a presença de Deus sobressai. Cristo, para quem vai ler os Hebreus, Cristo é soberano a tudo. Então, o escritor de Hebreus vai dizer assim, não, Cristo é superior a Moisés. O que é Moisés? Moisés é um fiel servo. Cristo, fiel como filho. Então, assim, coloca Moisés como servo. E aí que está o problema. Porque para o judeu, Moisés é como se fosse um Deus. Né? Então, e assim, esse pensamento é muito reprodutivo. Né? E o escritor dos Hebreus, ele simplesmente está querendo ponderar da seguinte forma: não, Cristo é maior do que Moisés. Então, não tem como a gente discutir sobre isso, mas foi motivo de controvérsia. Próximo slide. Jesus, sacerdote da ordem de Melquisedeque, não segundo a ordem levítica. Hebreus 5:6. Vamos ler isso aí lá para nós entendermos. Hebreus 5:6. E revela em outra passagem: tu és sacerdote para todo sempre,
conforme a ordem de Melquisedeque. Né? Aí nós vamos ler outro texto, 7 de 1:10, para nós entendermos também. Portanto, esse Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando este voltava depois de haver derrotado os reis, e o abençoou, para o qual também Abraão entregou o dízimo de tudo. Em primeiro lugar, seu nome quer dizer rei de justiça. Em segundo lugar, rei de Salém, que significa rei da paz. Sem pai, sem mãe, sem origem, nem antepassados, nem princípios de dias, nem fim de vida. No entanto, por ser a semelhança do Filho de Deus, ele permanece sacerdote perpetuamente. Considerai, portanto, como era grande esse homem, a quem até mesmo o patriarca Abraão entregou todo o dízimo dos despojos. Ora, que dentre os filhos de Levi receberam o sacerdote tem o mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, isto é, dos seus irmãos, ainda que tenham todos estes descendido de Abraão. Contudo, este homem que não pertencia à genealogia de Levi, recebeu os dízimos de Abraão, abençoou aquele que tinha as promessas. Evidentemente, não pode haver qualquer dúvida de que o inferior é abençoado pelo superior. No princípio, no primeiro caso, são homens mortais que recebem o dízimo. No outro caso, entretanto, é aquele que se testifica que vive. E, por assim dizer, pode-se entender que Levi, que recebe os dízimos, entregou por meio de Abraão. Pois quando Melquisedeque se encontrou com Abraão, Levi ainda não havia sido gerado por seu pai. Então, vamos lá. O que em si, não, a figura Melquisedeque é muito interessante no Antigo Testamento, né? Em Gênesis, porque Abraão entregou o dízimo para ele. Então, assim, o que o escritor quer dizer? Se Abraão entrega o dízimo a Melquisedeque, e esse Jesus vem da linhagem de Melquisedeque, e ele faz uma pergunta muito interessante: quem entrega o dízimo, quem recebe, é maior do que aquele que entrega. Então, ou seja, o que o escritor de Hebreus vem tentando dizer para nós? Que a superioridade de Cristo, ela sempre vai prevalecer. Isso é ponto, correto. E ele vai querer dialogar com os leitores do livro de Hebreus da seguinte forma: gente, vocês têm que entender que o Cristo ao qual eu prego para vocês e a qual vocês se converteram, porque nós temos que entender que ele está escrevendo uma carta para as pessoas que se converteram ao cristianismo, né? Ou a Cristo, né? Porque há uma controvérsia de que as igrejas do primeiro século ainda não tinham essa nomenclatura de cristão, né? Então, assim, o que dá a entender é essa superioridade. Então, sempre o escritor vai querer colocar Jesus como superior aos escritos antigos e, principalmente, e ele é bem corajoso, o escritor dos Hebreus, que ele vai argumentar usando os principais figuras do povo judeu. Né? Você vê que ele usou Moisés, Abraão, agora Melquisedeque. Então, assim, ele sempre vai argumentar com eles usando as figuras representativas do povo judeu. Então, Arão representa a ordem humana e provisória, né? Que é a questão que a descendência, e dentro dessa descendência há a provisão de Deus, né? Onde Deus vai prover, e às vezes a gente pega essa palavra provisão e coloca prosperidade, né? Porque provisão é diferente de prosperidade, né? Então, assim, Deus vai prover. O que é prover? Aonde eu não vejo perspectiva nenhuma, dali sai alguma coisa. É provisão. Eu vou morrer de sede, daqui a pouco aparece um copo d'água. Provisão, né? Então, assim, isso, às vezes as pessoas vão não fazer uma exegese, e às vezes
muito menos, talvez não querem nem fazer isso e fazem isso sem entender e sem ter o conhecimento, mas eu creio que agora vocês têm. Jesus, o sumo sacerdote de uma nova aliança. Próximo slide. Jesus, o sacerdote de uma nova aliança. O sacerdote da velha aliança operava segundo a cópia de sombra daquele que está no céu. 8.5 vai dizer para nós da seguinte forma: esses servem num santuário que é representação e sombra daquele que está no céu, já que Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo. Observai tudo com cautela, para que façais todas as coisas de acordo com o modelo que vos foi revelado no monte. Então, ou seja, o sacerdote da velha aliança operava segundo a cópia da sombra daqueles que estavam no céu. Então, a velha, ela sempre operava com a figura, a cópia daquilo que era antigo. Então, o judeu, o hebreu, ele sempre vai copiar aquilo dos antepassados. Logo, uma aliança, uma aliança é uma aliança inferior, que é no versículo 6, que diz assim: contudo, agora Jesus recebeu um ministério ainda mais excelente que o dos sacerdotes, assim como também a aliança da qual ele é mediador, aliança muito superior à antiga, pois que é fundamentada em promessas excelentes ou excelsas, Gente, isso é muito interessante. Porque, a princípio, quando você vai batendo no óleo dos hebreus, parece que ele vai desmistificando tudo aquilo da aliança antiga. Só que a gente não pode ver com esse óculos, com esse olhar crítico. Mas sim entendermos porque olhar com o olhar é o seguinte: esse negócio foi escrito para mim, não. Isso aqui foi escrito para um povo que estava cauterizada sua mente no judaísmo antigo. Então, quando a gente passa do pressuposto, isso aqui você nunca vai ouvir um pastor dizendo isso numa escola bíblica dominical, mas vocês, como futuros teólogos, vocês têm que entender isso. Entender para quem o autor está escrevendo. E eu estou dizendo aqui desde o início, o que o escritor de Hebreus está querendo dizer, está querendo fazer, é tentar desmistificar o pensamento judaizante daquele povo. Porque se eles continuassem daquilo ali, eles não iam entender o que era Cristo. Então, vê, versículo 6. Então, ou seja, ele está dizendo, aí talvez se você lê isso aqui nas nuances, você lê nas entrelinhas, você está falando que o sacerdote não tem serventia nenhuma, não é isso. Ele está dizendo por quê? Porque agora há uma nova figura de culto, há uma nova figura de adoração. Ou seja, eu não preciso ser escravo do sacerdote para ter acesso a Deus. Não. Agora, a partir do momento de Cristo, através de Cristo, eu tenho livre acesso a Deus, a presença dele, a manifestação salvífica dele. Eu não preciso de mediador para a salvação. Agora, a salvação depende de mim. Isso muda a configuração, porque até o princípio a minha salvação dependia de quantos holocaustos eu ofereceria, ou a quantidade de holocaustos que eu ofereceria, mas a partir desse momento não. Então, ou seja, é imperfeita também o versículo 7. Ora, se aquela primeira aliança não tivesse imperfeições, ela tinha imperfeições, não seria necessário buscar lugar para a segunda. Então, ou seja, só há a segunda, segundo o autor dos Hebreus, porque na primeira há imperfeições. Então, ou seja, a segunda não há, porque a segunda é perfeita, porque o próprio Deus, através da figura de Jesus Cristo, ele se manifesta no meio do seu povo, trazendo a salvação. Então, ou seja, a outra havia imperfeições. O que acontece na outra? Na outra eu ofereceria e na minha sã consciência eu entendia. Eu levei meu cabritinho lá, opa, estou livre, estou isento. Diferente de hoje, não. Fui no culto terça-feira na Igreja Promessa de Deus, foi uma bênção. Aceitei Jesus, estou salvo? Talvez sim,
e talvez não. Depende do que você vai fazer na quarta, do que você vai fazer na quinta, se você vai retornar no domingo, se você vai mudar suas atitudes, se você vai se comportar de maneira digna, se você vai fazer coisas que glorificam o Senhor. Então, assim, é isso, porque o que o escritor dos Hebreus está dizendo, assim, que a antiga aliança ela tem imperfeições, porque a antiga aliança ela estava alicerçada na religiosidade, ou seja, o que caracterizava eu ser santo ou não é o quanto eu frequentava, né? Se eu ia no templo de anos e anos, se eu participava das festas que estavam no templo, se eu era dizimista, né? Claro que nós temos que ser dizimista fiel, nós temos que dar o dízimo na casa do Senhor, sim, mas que dar o dízimo na casa do Senhor também às vezes não é critério de que eu vou ser salvo, porque eu posso muito bem estar dando dízimo na casa do Senhor e eu posso muito bem estar traindo minha esposa, estar traindo o esposo, que eu posso estar fazendo coisas que não glorificam a Deus. Você acha que o dízimo vai te salvar? Entende? É o problema. E isso a grande chave hermenêutica do livro de Hebreus. É ele tentar falar para esse povo judeu que é o seguinte: a nova aliança ela é perfeita. Pode pular para o próximo slide, para a gente dar um. Jesus, né? Jesus, o sacrifício definitivo, isso é muito interessante, né? O sacrifício definitivo. A repetição do sacrifício da lei, né? Que a gente está falando, o sacrifício da lei é repetitivo. Né? Eu fiz uma coisa errada, eu vou lá e pego um cabrito. Aí eu fico pensando, agora aqui, só para descontrair um pouquinho, se a gente tivesse na antiga aliança ainda, não ia sobrar cabrito, desculpa, não ia sobrar bezerro, pomba, não ia sobrar nada, porque se isso fosse critério de salvação, ia morrer milhões de animais por dia, né? Porque crente ama a benção. Então, vamos lá. A repetição do sacrifício da lei era da imperfectibilidade do sangue dos animais. São a prova da sua insuficiência redentora. Então, vamos lá no capítulo 10, nos versículos 1 e 4, para a gente tentar entender um pouquinho sobre isso, sobre o sacrifício definitivo de Cristo. Hebreus 10, de 1 a 4, diz assim: assim, considerando que a lei oferece somente um vislumbre dos plenos benefícios que hão de vir, e não exatamente a sua realidade, jamais poderá, mediante os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se achegam para adorar. Se não fosse assim, não teriam cessado de ser oferecidos? Porquanto, se os adoradores tivessem sido purificados de uma vez por todas, não mais se seriam culpados dos seus pecados. Contudo, essas cerimônias de sacrifício promovem todos os anos uma recordação dos pecados, porque é impossível que o sangue de touros e bodes remova pecados. Assim, aqui é um balde de água fria no povo judeu. Assim, por isso que eu gosto demais do livro de Hebreus, porque esse escritor ele é muito corajoso, e é por isso que eu acho que é Paulo, porque só Paulo para dizer um negócio desse, né? Dizer que sangue de boi e touro não salva ninguém, porque agora é o sangue de Jesus na cruz do Calvário que pode me remir dos meus pecados. Não há nenhum outro, não há nenhuma outra forma. Né? E aqui o versículo 5, por isso, quando Cristo veio ao mundo, proclamou: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. De holocausto e ofertas pelo pecado não te agradaste. Então eu disse: aqui estou. No livro está escrito a meu respeito: vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Havendo declarado em primeiro lugar sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, tampouco deles te agradaste, os quais foram realizados conforme a lei. Então completou:
aqui estou, vim para fazer a tua vontade. E assim ele cancela o primeiro padrão para estabelecer o segundo. E por essa determinação fomos santificados por meio da oferta do corpo de Jesus Cristo, feito de uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia para exercer os seus deveres religiosos e nunca podem remover os pecados. Jesus, no entanto, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelo pecado, assentou-se à direita de Deus, aguardando daí em diante até que seus inimigos sejam submetidos por escabelos dos teus pés. Porquanto, como a única oferta, aperfeiçoou por toda a eternidade todos quantos estão sendo santificados. E disso igualmente nos dá testemunho o Espírito Santo, porquanto após ter declarado: esta é a aliança que farei com eles. Depois daquele dia, diz o Senhor, colocarei as minhas leis no amago do seu coração, e a escreverei profundamente em sua mente, pneuma, cabeça, mente, coração. Não é mais sacrifício, não é mais eu levar um cabrito lá e sacrificar. Agora não, tem que ser sacrifício da mente, tem que ser sacrifício do coração. Tem que haver mudança de mente para que o coração possa ser purificado. Então, concluiu, dos seus pecados e iniquidades nunca mais me permitirei recordar. Afinal, onde todas as transgressões foram perdoadas, não existe mais qualquer necessidade de oferta de sacrifício pelo pecado. Ai, gente, oh meu Deus. Quanta gente estão na... A minha grande preocupação é quantas pessoas estão na igreja ainda tentando fazer oferta para pecado. E assim, quantas pessoas ainda, por falta de conhecimento, estão fazendo coisas erradas. Coisas erradas. Uma vez eu conversando com a pessoa falou assim, eu vou jejuar para mim buscar a minha salvação. Eu falei, você vai jejuar até ficar um esqueleto e não vai alcançar. Né? Porque o jejum é de aproximação a Deus. O jejum, quando Jesus diz lá, essa casca de demônio, por que a gente não conseguimos expulsar esse demônio? Porque esse demônio só sai com jejum e oração. Então, às vezes nós estamos usando mecanismos que não são para tal coisa, para exercer tal coisa. Né? Então, assim, e Deus está dizendo que a palavra, né, o escritor de Hebreus está querendo falar para os judeus assim, não há necessidade disso mais. Não há. Porque a salvação, ela vem através de Jesus. A santidade, ela vem através de Jesus. Quanto mais eu estou próximo de Jesus, mais eu estou longe da terra. Quanto mais eu estou próximo de Jesus, mais eu paro de praticar as coisas que são da terra. Quanto mais eu estou próximo de Jesus, né? E ontem tivemos um culto maravilhoso ontem, né? Uma palavra excepcional, excepcional. Foi muito assim, bom mesmo, né? Meu Deus. É muito difícil uma pregação me dar 100% de atenção. E assim, eu convido a vocês assim a entrar, acho que já deve estar lá no YouTube, né? No YouTube não, no Facebook, acho que fica gravado lá. E eu convido a vocês, e assim, são raras exceções quando eu falo isso, eu convido a vocês a assistirem, para vocês ver que oratória maravilhosa. Que explanação de palavra. E assim, você não vai ver uma pregação com linguajar obsoleto, um linguajar, uma retórica linda, mas você vai ver uma oratória, um domínio do texto. E até brinquei, até comentar com o Rafael ontem, eu falei, eu acho, não menosprezando ninguém, eu me coloco no sexto. Foi uma das melhores oratórias de explanação de palavra que eu vi hoje, que eu vi no tempo que eu estou no Evangelho aqui no Espírito Santo. Tá? E quem me conhece sabe que é muito difícil eu falar isso. É muito difícil eu falar isso.
Para mim, se eu colocasse se eu fechasse os olhos e achasse que eu estava ouvindo um rádio, para mim era como se fosse aquelas pregações que davam antigamente nas rádios, né? Com a pessoa muito bem, fala muito bem, fala muito bem. Então, assim, Quando a para gente quem comprava CD de pregação também, né? isso, para quem gosta de uma oratória muito bem exegeticamente falando, foi assim, sem, impecável, impecável, impecável. Impecável. Para mim, ontem eu saí, não assim, não quero aqui, meus parador, longe de mim fazer isso, mas quando a gente tem que elogiar, a gente tem que elogiar. E para mim, assim, foi uma, assim, se não for a melhor, foi uma das melhores que eu ouvi. Meu Deus. E assim, você pode falar assim, você tira esses camaradas lá que prega no YouTube. Eu falo, não, eu tô falando, esses caras eu nem ouço, né? Esses caras de, às vezes eu nem ouço, porque eles, às vezes eles falam um monte de babaquice lá e às vezes não falou nada, né? Então, assim, eu fiquei assim encantado que eu vi ontem, encantado com a explanação da palavra, com a oratória do pastor que teve lá ontem, muito simples, muito amável, e eu acho que é isso que faz necessidade, eu acho que é isso que faz a pessoa pregar do jeito que ele pregou, essa humildade, essa reverência. E assim, e a gente se percebe da seguinte forma: pregue aquilo que você vive, pregue aquilo que você vive. E é muito interessante. O texto que ele escolhe é tudo aquilo que ele vive, porque eu percebi que ele é uma espécie de um missionário que vai de campo em campo. Né? Depois que Ele ele saiu sempre, daqui, depois que ele saiu daqui, ele foi para lá, para o Pará, né? Mas ele então, sempre fez a obra, assim, sempre fez a obra. sim. Então, assim, quando você vê ele escolhendo o texto, dialogando sobre o texto, aí você vai percebendo que é uma pessoa que vive aquilo dali, que está aqui, que está ali disposta à obra do Senhor. E, assim, é muito gratificante quando a gente vê isso, e é muito alimentador. Pena que grandes pessoas não têm a capacidade de observar isso, e às vezes vai um lá, fala xarabandábia e entrega 3 revelações, às vezes prega muito mais do que uma pessoa que faz isso. Nada contra, né? Mas assim, geralmente é isso que acontece, né? A pregação foi maravilhosa. Por quê? O irmão deu 3 chaves de vitória. A pregação foi ruim. Por quê? Porque o homem só falou e não saiu nada. Mas assim, eu me alimentei maravilhosamente. Por mim, eu ficaria ali umas 3 horas ouvindo ele pregar. Mas Foi vamos muito lá, bom. vamos lá. Vamos lá. Pula aí para o próximo. A fé, né? É a oferta que se pede para cada um de nós, né? Aí ele vai dizer, ele sempre vai fazer essas figuras de linguagem no escritor de Hebreus, né? No 11:31, quando ele fala de Raabe, ele diz assim lá, também foi mediante a fé que a prostituta Raabe, por haver acolhido os espiões, não foi morta juntamente com os incrédulos. Então, a fé inclui os excluídos na herança do Senhor. Isso é muito interessante, porque para o povo judeu, era só ele que vai ser salvo. O povo judeu, o pensamento judeu é um pensamento individualista. É só eu que vou ser salvo, é só eu que tenho a herança do céu. Aí ele vem e fala, não, a fé inclui os excluídos na herança do Senhor. Então, ou seja, olha, então o povo judeu ele vai pensar da seguinte forma. Então, ou seja, aquela pessoa que não é judeu, não é da incircuncisão, não é da aliança, ele vai ser incluído junto comigo na herança do Senhor? Não, não pode. Então, esse é o pensamento. E às vezes nós pensamos assim também. Né? Às vezes nós, porque nós estamos na igreja, temos 15, 20, 30 anos de crente, às vezes nós chegamos e falamos assim, essa pessoa aí chegou hoje na igreja e já está pregando. Chegou hoje na igreja e já está com oportunidade para louvar. Nós fazemos o papel do filho mais velho na parábola do filho pródigo. A pessoa, às vezes, é uma pessoa abençoada na presença do Senhor, às vezes a pessoa é uma pessoa que Deus usava na palavra, nas profecias, nos dons espirituais, e essa pessoa desvia, né? E sai, depois essa pessoa vai, chega no culto, ouve uma pregação e se reconcilia com o Senhor e volta, e às vezes a gente, como filho mais velho, fica lá, vai tomar meu lugar. E o pastor
vai dar mais oportunidade para ele do que para mim. Esse pensamento mesquinho é que às vezes não faz a igreja de Cristo prosperar. Porque nós temos que entender que o outro não é a minha competitividade, o outro é a minha, é o meu ajudador para o crescimento do reino dos céus. Nós olhamos o outro como competir, como pessoa que quer competir com a gente. Igreja não é competir, igreja é tratamento, igreja é lugar aonde nós vamos se reconciliar. Igreja não é lugar de dividir, igreja é lugar de se ajuntar. O próprio nome do grego eclesia, que é ajuntamento, se diz isso. Então, não é lugar de se dividir, é lugar de se ajuntar. Né? Não é questão de se entender o seguinte, é que às vezes nós estamos num ambiente tão conturbado, né? E assim, eu fico às vezes pensando, fico assim, gente, às vezes a gente está na igreja, a gente está numa briga, está numa confusão, aí quando está na hora do culto, né? Naquela hora de 2 horas do culto, né? 1h30, 1h50, 2 horas, e tá lá, e para lá, e para lá, e rodopeia para cá, e glória a Deus, aleluia, e o pregador fala, tem que amar o irmão, tem que amar o irmão, aí terminou o culto. Primeira reunião de obreiros. A gente falta pouco engolir o outro. Aí eu faço uma pergunta para nós pensarmos, como que pode o Espírito agir dentro do culto e às vezes a carne agir numa reunião, onde tem pessoas que participavam do culto. Eu sempre parto do princípio do que o seguinte, é que Deus tem uma responsabilidade tão grande com a palavra dele, tem pessoas que estão ali naquele lugar, que chegaram naquele lugar, estão precisando tanto ouvir uma palavra, que Deus deve pensar assim, fala, ó, eu vou deixar esses crentes lá e eu vou tratar as pessoas que realmente necessitam ser tratadas. Então, nós temos que entender que a igreja, a fé em Cristo é uma fé que inclui, não uma fé que espalha. Essa inclusão, e aí depende de cada forma que vai ser abordada, cada método de cada denominação, né? A Igreja Batista tem uma forma, a Igreja Católica tem uma forma, a Assembleia de Deus tem uma forma de inclusão, e todas elas têm as suas peculiaridades. Então, assim, o que difere é como vai ser essa exclusão. A igreja não pode ser lugar de excluir. O mesmo irmãozinho que prega maravilhosamente bem, ele é o mesmo tamanho de alguém que talvez não tenha um mínimo entendimento de Bíblia. O que difere, às vezes, e às vezes isso acontece, é que às vezes o cargo sobe muito na cabeça das pessoas. Ou seja, quanto mais alto eu sou, mais capacidade de expressão, capacidade de argumentação eu tenho. E às vezes não é. Conheço muitos evangelistas que não sabem nem pregar. Conheço vários presbíteros também que não sabem nem pregar. Conheço vários pastores que têm medo de pregar. E quando pregam, faz uma salada mista que só Jesus. Né? Então, assim, e já vi várias pessoas que não têm título nenhum pregar maravilhosamente bem. Então, ou seja, título não quer dizer que eu sei. Às vezes aqui eu não quero entrar em demérito, tá? Se foi Deus que chamou, e aqui eu sempre vou fazer uma análise muito realista das coisas, e assim, às vezes essa visão realista minha, às vezes assim, contrapõe aquilo que às vezes a igreja prega, mas eu não tenho muito não tenho medo disso. E aqui nós estamos numa aula de teologia, o que mais nós temos que ver é isso mesmo. Então, essa questão é uma questão muito pertinente hoje na Igreja de Cristo. Não é porque eu tenho, e voltando para cá dos Hebreus, não é porque eu sou judeu, não é porque eu sou da promessa, é que o irmão não é.
Então, e não é porque eu sou evangelista, ou pastor, ou apóstolo, ou bispo, ou ser bispo, que eu sou maior do que o outro. O que me difere do outro é a titulação que eu tenho. E essa titulação que eu tenho, ela é carretada de respeito. E esse respeito não é por autoritarismo, esse respeito é por exemplo. E isso é muito interessante, que a partir do momento que você recebe o título, você vai ser enxergado de uma maneira diferente. A diaconisa Emanuele, hoje ela é vista de uma maneira totalmente diferente quando era simplesmente uma irmã Emanuele. Não é que a irmã seja pequena do que ela, mas o olhar, o óculos do ser humano, quando olha para ela hoje, é uma diaconisa. Então, ou seja, já tem um título. O pastor Davi. Oi? É verdade. Não só o olhar, mas a cobrança, né? Que aumenta também. A cobrança de tudo. Também a confiança. Um dia nós estava no púlpito, né? Eu estava lá sentado lá e o Rafael, tá aí, o Rafael? Chegou, tá tomando banho. Mas ele vai confirmar isso. Aí ele chegou e ele ficou na porta, né? Aí teve uma hora que ele saiu, aí ele pegou e voltou, acho que ele foi falar alguma coisa com o pastor Davi. Pastor Davi, ué, você desistiu do ofício? Aí Porque ele, o irmão tava indo para ficar na porta. ele falou, você desistiu do ofício, irmão? Você não vai sentar aqui no seu lugar, não? Aí ele foi lá e sentou lá. Aí eu fiquei zoando ele. Falei, aí, meu irmão, vai perder, vai perder. Então, assim, é uma visão que você tem, e isso é muito respeitoso, e eu creio que isso tem que, em toda instituição, ela tem que haver essa hierarquia, essa hierarquia por questões de ordem, né? Por questões de ordem. E isso é muito interessante, e é uma visão totalmente diferente, né? Quando você vê um irmão, talvez sentado em um ambiente que talvez não condizente com o cristão, aí você fala, pô, o irmão, poxa, o irmão acho que tá desviado, acho que a gente tem que orar por ele para ver se ele se levanta. Agora vê um evangelista Leandro, um pastor Davi num lugar que não condiz com a realidade cristã. Não, eu vi o evangelista Leandro, estava no boteco, e não sei o quê, isso não pode, tem que descer no banco, aí faz uma reunião, tem que expulsar da igreja, tem que ir no banco, tem que perder. Entende? Às vezes a gente olha dessa forma. Talvez não. Talvez é um parente que estava lá, eu passei lá para dar um abraço nele. Então, assim, eu tive um professor que ele sempre... um professor que assim, eu considero ele demais. O pastor Davi conhece ele também, que é o pastor Chiquinho. Né? Ele é psicólogo, foi professor nosso no seminário da Unida, e Chiquinho fala uma coisa muito interessante. Ele fala assim, quando você subir nos graus eclesiásticos, você vai querer estar no lugar de membro. Isso é verdade absoluta. E ele fala uma coisa muito interessante, porque quando você vai subindo de graus, você vai conhecendo, né? Você vai conhecendo o sistema religioso que está em volta daquilo ali. E às vezes, quando você conhece aquele sistema religioso que está em volta daquilo ali, você perde o amor, você perde o brilho dos seus olhos, porque você vai vendo um monte de coisa que às vezes não é tão espiritual assim, que você acaba desapaixonando, né? E é por isso que às vezes nós temos que orar para uma liderança permanecer fiel, uma liderança permanecer firmes no Espírito Santo de Deus e continuar sendo avivado pelo Espírito Santo de Deus, né?
Porque, assim, eu não sei se você já teve a oportunidade de pregar, mas eu já tive. Quando você chega num ambiente e tá aquele monte de pessoas ali sentada em volta ali, né, atrás de você ali, e você começa a pregar e ninguém dá um glória a Deus, ninguém dá um aleluia, né? E às vezes você vê um irmão lá embaixo glorificando, dando glória a Deus, aí as pessoas pegam e falam, o que esse irmão tá gritando tanto aí, né? Às vezes um cara faz aí, começa a estudar um livro aí, acha que é teólogo já mete o anelzão no dedo e já fica lá com as pernas cruzadas e com o dedinho assim, ó, só para mostrar o anel, e acha que é superior a alguém. E o livro de Hebreus, ele corta isso pela raiz, porque ele fala que Jesus Cristo, ele é o ser soberano. Então não tem evangelista Leandro, não tem diaconisa Emanuele, obreira Luciene, não tem ninguém. O que tem é a supremacia de Cristo. Amém? Alguém quer falar alguma coisa? Amém. Só o comentário que você fez aí a respeito do que o professor falou, né? Quando você vai crescendo, não só ministerialmente, você quer meio que voltar para trás, assim. É igual a questão de cargo, né, na igreja. Sim. Muita gente quer muito cargo, mas aí, na hora de levar o cargo até o fim, desiste no meio do caminho, inventa sempre uma desculpa, né? E aí você que está à frente, você que não desiste, você que fica até o final, as pessoas olham e acham que é fácil, né? Mas não sabe o quanto que teve que renunciar, não sabe o quanto que teve que orar, quanto teve que vigiar, né? Porque as pessoas já te olham com outro olhar. Não peca, né? Não pode fazer assim, não pode falar de qualquer forma, tem que respeitar, Eles sempre gostam de olhar a pessoa que está à frente superior, né? Então, nós que estamos à frente de alguma coisa, por mais mínimo que seja, né? Ou uma coisa ou várias coisas, só a gente sabe o quanto a gente renuncia. Só a gente sabe o quanto dói, o quanto a gente sofre, né? E o quanto a gente queria só ficar sentado. Eu sempre falo, né? Igual agora está chegando a questão da nossa reunião geral, né? E aí eu falei, meu Deus, eu falei com o pessoal daqui de casa, falei, nossa, sério, minha vontade mesmo era só de ficar sentada adorando, e aonde precisasse de ajuda, eu ajudaria, do que ficar à frente, porque quando Deus te chama, Ele te capacita, claro, mas tem toda a parte que não é tão linda assim, né? Que é o nosso lado humano, que a gente sente, que a gente sofre e tal. Então, quando a gente chega nesse nível, assim, de estar à frente de alguma coisa, de ser alguma coisa, de Deus nos levantar para alguma coisa, a gente sempre pensa, nossa, mas se eu fosse, né? Se eu fosse só o ouvinte, só o participante, só o componente, também ficaria bom. Mas eu sei que o Senhor nos chama, o Senhor nos capacita e renova as nossas vidas, as nossas forças, e isso que nos dá mais força para buscar, né? E assim, desculpa pegando um paralelo com você, né? Você e Jonathan, e tem um agravante maior ainda, filho do pastor. Ou a filha do pastor. Além de olhar, mesmo, isso aí é o que pesa. além de olhar, de ter o óculos da questão do cargo, tem aquela questão ainda, é o filho do pastor. E assim, desculpa, mas assim, isso acontece, tá? Não é criticando, sempre tem aquela questão, tá em tal lugar porque é filho do pastor. Entende? Então, assim, é verdade. não essas coisas, desculpa, mas é a realidade, tá? É a realidade. Não, as pessoas talvez assim, é porque às vezes as pessoas não olham pelo mérito que vocês passaram para chegar onde chegou. Hoje eu estava conversando com o meu gerente, né? O gerente lá da empresa que eu trabalho, e a gente estava, um outro rapaz comentando, ele falando, gente, eu tive que engolir muito sapo para chegar onde que eu cheguei. Entende? Então, assim, é muita coisa. Então, assim, cada um de nós temos uma história, né? Cada um de nós temos uma história. E
creio que eu passei muita coisa, engoli muito sapo para chegar em evangelista, né? Tomei muita portada na cara, né? E eu peço a Deus para tirar isso todo dia do meu coração, todo dia do meu coração. Pessoas me Porta na magoaram, cara? porta na cara, porta, porta, Ah, tá. Eu ia porta. falar, quanto é esse babado? Não, porta, porta, porta. Então, assim, muita porta se fecharam, né? Muitas pessoas viraram as costas, mas a gente prossegue, continua a caminhada, entendeu? Então, assim, você vai ter sua história, muitas coisas você ouviu, Luciene, muitas coisas ouviu, né? Rafael, passaram por muitas dificuldades, mas nós persistimos, né? Porque a gente sempre fala que a persistência é a chave da vitória do cristão. Então, assim, pessoas que vão entrar e chegar num patamar tipo pastor, de evangelista, de presbítero, ele tem que estar ciente que ele vai entrar num campo minado, onde as pessoas não vão agradar todo mundo, nem todo mundo vai gostar de você, mas isso não importa. O importante é que nós possamos, independente disso, continuar. Então, e que Cristo possa ser o nosso alvo, a nossa chave maior. Alguém mais? Alguém mais? Alguém mais? Vamos lá, então. Já que ninguém quer falar, semana que vem, quarta-feira que vem, nós vamos estudar sobre epístolas gerais ou universais. Aí eu vou dar uma introdução, vou iniciar falando uma introdução aqui, né, que nós vamos falar sobre Tiago, 1º e 2 Pedro, 1º, 2º e 3º João, e Judas. Aí eu acho que eu dividi mais ou menos assim. Tiago, a Emanuele vai falar sobre Tiago, então a aula vai ser de vocês, tá? E eu vou deixar vocês bem à vontade. Eu gostaria, já vou deixar aqui, eu já até falei no grupo lá, eu gostaria que o pastor Davi participasse conosco dessa aula, que eu quero ver vocês, eu quero trabalhar isso em vocês, para vocês começar já a tomar gosto por isso, essa questão de ensinar. Então, a Manuela vai falar de Tiago, vai iniciar como Tiago, eu acho que é isso que eu fiz lá. Depois a Luciene vai falar sobre 1 Pedro. Aí depois, 2 Pedro e 1 João vai ficar com Rafael. E 2 João e 3 João vai ser com Dodô, Altemar. Vou até mandar uma mensagem para ele que ele está fugindo. Aqui, Leão, depois você já colocou lá no grupo essa divisão? Se não, coloca lá para nós. Você viu que eu mandei um arquivo lá? O arquivo, esqueci de abrir. Então, depois você abre o arquivo, vai estar assim, tipo, primeiro Tiago. Aí eu fiz Tiago em vermelhinho na frente do Tiago, Emanuele. Ah, tá, beleza. Ah, vai estar os slides lá. E aí, pastor Davi, eu vou chamar ele para participar dessa aula. Acho que online vai ser melhor, porque nem todo mundo vai dar para ir lá na igreja. E aí eu falo 5 minutinhos só, introduçãozinha. E aí a Emanuele dá aquela aula. Ixi, mas pode ser outro dia, porque quarta-feira eu vou pregar na igreja de Lucas. Aí, meu irmão. Ixi, lembrei agora. Eu não posso marcar. É campanha lá. Eu tenho o telefone de Lucas aqui, tá? Não faz isso não, porque ele ficou bolado, hein? É o seguinte, Ai, meu Deus. E segunda-feira eu vou... A gente pode marcar na quinta. Quinta? É. Quinta eu acho que não dá para Luciene, eu acho. Hã? Quinta eu acho que não dá para Luciene. Eu acho, né?
É porque eu tenho a pregação, né? Nossa, agora. É dia Vamos pensar, 14. né? E Vamos pensar na segunda-feira a possibilidade. gente vai lá pegar a chave do nosso apartamento, entendeu? Com a mulher lá. Aí não consigo faltar. Vamos lá, mas nós vamos ver aí um dia legal aí. Tá bom, não Vamos vamos ver, deixar você, não. tá, nós vamos ver um outro dia aí para vocês dar essa aula aí. Mas aí vocês já vão se preparando, tá bom? Beleza. A gente vê um dia da semana aí que dê para todo mundo. E aí a gente marca, tá bom? Tá, Então, ótimo. fim. Aí já vou imprimir as provas e vou levar. Deixa eu ver se sexta-feira eu imprimo. E aí eu já levo no culto domingo. Apesar que sexta-feira eu tô de escala. Sexta-feira é Santa Ceia, né? Aham. Então, para sexta-feira é Santa Ceia. Mas aí a gente marca outro dia, a gente vê certinho o dia da semana aí pra gente fazer. Eu acho, não sei não, né? Mas pode ser que vá para outra semana, né? Não sei por quê. Porque a gente já vai acabar esse módulo. Aí teria que já comprar, né, os livros. Sim. E as pessoas estão demorando, né, para comprar. Sim. Mas aí a gente vai ver certinho. A gente vai comprar outra quarta. Tá. Tá bom? Porque é o seguinte, eu ia dividir, porque o trato seria quem desse a aula, se tirasse menos de 10, eu completaria com 10, entendeu? Como assim? Se você tirar 5, mas se você deu a aula, você ganharia 10. Ah, tá. A Eu minha também vontade era concordo, hein, Leandro e Manu? Ah. Eu concordo que a aula tem que valer ponto. Assim, aí na quarta-feira dá para mim. Mas aqui, para mim, não dá na segunda, não. E nem na quinta, né? Tem que ser na quarta. Porque na segunda eu tenho culto de libertação e na quinta eu estou auxiliando na oração. Às vezes a pastora não está lá e aí eu estou auxiliando. Tá. Então, eu vou confirmar com o pastor para a próxima quarta. Tá, Tá confirma bom? lá, então. Tá bom, então. É bom que eu já pego as provas e já fico colocando pressão psicológica. Ó, se não explicar... colocar pressão psicológica. Eu vou colocar umas pegadinhas na prova, vou ditar elas, vocês vão ver. Mas amém, vamos orar para a gente terminar? Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos sustentado. Obrigado por essa noite, onde nós podemos compartilhar sobre a Tua palavra, sobre os Teus ensinos. Meu Deus, te peço agora que nós possamos ter um restante de semana abençoado. Que o Senhor venha falar conosco, Senhor. Continua falando conosco através da Tua palavra, através dos seus mecanismos que o Senhor tem nos proporcionado para sermos melhores na Tua casa. Abençoe, Senhor, a vida do Rafael, Emanuele, a vida da Luciane, a vida, Senhor, de cada aluno que vai depois assistir essa aula de forma online, de vídeo. Que o Senhor venha abrir as nossas mentes para que nós possamos entender melhor a Tua palavra. É o que eu oro e deixo entregue nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. 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 Espero vocês numa quarta aí, que eu quero ouvir atentamente vocês dando aula. Pode ter um brinde a mais aí, tá?
Só para deixar vocês mais Um açaí, um açaí? valos a mais, entendeu? Se você quiser doar uma Bíblia, a gente aceita, tá? Um livro. Eu também, eu tô precisando de Bíblia, mas tem que ser com estudo, hein, Sorteio, irmão? entendeu? Né? Nada como um incentivo, né, Manu? É verdade. Comprar uma Bíblia igual aquela do pastor Davi. Eu A gosto Bíblia de que ele Bíblia. tem. A Oi? Bíblia da mulher sábia, que tem um estudo assim. É muito boa. Essas Bíblias não posso dar para vocês, não. Pai. A Bíblia que eu vou falar para vocês é a Bíblia que só tem a palavra. Esse negócio tem muita Eu estou coisa querendo uma misturada, Bíblia não. cronológica. Não. Cronológica Cronológica é bom para estudo. aí eu tenho vontade de ganhar uma Bíblia cronológica. Gente, A você gente tem que ter Bíblia de estudo. Você não tem que ter Bíblia que leva para a igreja. Levar para a igreja, você pode levar um tablet desse aqui, ó, com texto bíblico. O importante é ter Bíblias de estudo, que você pode ir lá, consultar, deixar ela quietinha em casa, entendeu? Onde vocês podem ver, consultar ela da forma que agora, texto bíblico que você for pregar, você pode levar um tablet aqui com texto bíblico. Apesar da igreja tradicional aí, é capaz de brigar com vocês, se vocês estiverem pregando. Amém. Mas amém. Fique na Amém. paz. É do Senhor. Deus Boa abençoe noite. vocês. Boa noite. Amém. Pai do Senhor, irmãos. Boa Pai do noite, com Senhor, Pai do Deus. Senhor. Amém.